Vamos iniciar mais um encontro do Fábrica de Palestrantes. Quando a gente pensou no Fábrica de Palestrantes, o nosso objetivo era, de fato, te levar além. Na verdade, levar além é aquilo que nos move, é aquilo que nos deixa sempre num estado de muita sinergia. Olha só quem está aqui, de alegria, de movimento, para que você possa alcançar os seus objetivos. Aqui, dentro desse projeto, como palestrante, como comunicador, como comunicadora. E o tema desse encontro de hoje está muitíssimo especial. Nós tivemos a oportunidade nas aulas passadas de falarmos sobre construção de palestras, sobre o mercado, sobre estilos de comunicação, as diferentes facetas que a comunicação pode nos trazer. Hoje, eu vou falar com você sobre alguns pontos que eu entendo que são substanciais para que você possa levar a sua palestra para o mundo. Para que você possa levar a sua palestra para o mundo, primeiro, você precisa ter se visto como palestrante. 2, você precisa se posicionar como palestrante. Quem não se posiciona ainda busca reconhecimento. Quem ainda está dentro desse lugar de buscar um suporte, um apoio diante da dinâmica do modelo de vida, porque não consegue, está travada, às vezes ainda precisa olhar para a criança, para a adolescente, e vai ser uma honra, quem sabe, eu poder te conduzir no movimento de constelação, ou você mesmo, auto-reconhecer-se, olhar para a sua criança, agradecer e honrar, sentir os seus pais como eles são, a sentir, a aceitá-los e então seguir adiante. Então, se posicionando como palestrante, tomando posse de quem você é, começar a jornada do palestrante. Entendendo, inclusive, que a estruturação da carreira do palestrante pode inicialmente ser uma construção como uma renda suplementar, como um plus para aquilo que você já faz, aquilo que você já desenvolve, ou quem sabe, logo mais, se assim você desejar, já aconteceu com muitas e muitas e muitas pessoas que hoje têm notoriedade nos mais variados segmentos, tornar as palestras uma das suas atividades principais. Engraçado, me veio aqui Otaviano Costa, por exemplo, que esteve em grandes mídias, TV por muitos anos, fez uma série de outras coisas e hoje está com uma agenda lotadíssima, lotadíssima de palestras. É um dos castings mais badalados, digamos assim, de palestras da Polo Palestrantes. Então, hoje, dentro do seu momento, a vida é cíclica, ela é feita de ciclos. Você pode dizer, não tenho interesse em tornar as palestras a minha atividade principal, mas ela pode ser uma atividade secundária. Ela pode ser uma atividade que você vai desenvolver como um plus, como muitas vezes para algumas pessoas até um hobby. Mas depois ela pode e ela tem potencialidade para ter uma força e uma sustentação diferente dentro desse contexto. Então, seguindo aqui na tela, a gente vai só pontuar aqui o nosso tema. Aqui tá certo, tá dando para ver. Veja só, nós vamos falar sobre como colocar palestra como já disse, primeiro passo, colocar, se disponibilizar. Sua voz. Eu quero colocar a minha palestra no mundo. Tá. Se você quer colocar a sua palestra para o mundo, você precisa liberar a sua voz para o mundo. Se você deseja liberar a sua voz para o mundo, você precisa recrutar
elementos, você precisa estruturar. E eu trouxe essas ações, inclusive estão aqui, depois eu vou sedimentar e compartilhar esse material por escrito para vocês também, para que você possa, então, se disponibilizar de forma assertiva dentro desse mercado. Liberar a nossa voz para o mundo é nos liberarmos para sermos nós mesmos, para nos permitirmos deixar a nossa mensagem. Entender que para determinado público, num determinado segmento, já eu vou falar mais sobre isso, há pessoas que precisam daquilo que a gente vem e tem a falar. Então, sabe, o que eu preciso? Vocês me perguntariam para colocar a minha palestra no mundo. Dentre os pontos que eu separei, e eu selecionei aqui uns bons itens para nós, né, dentro dessa jornada de como colocar a nossa palestra no mundo, já trouxe um pré-requisito, né? Qual foi o pré-requisito? Colocar, se disponibilizar para colocar a sua voz no mundo. Ainda tenho medo, ainda sinto insegurança. Medo e insegurança são padrões da nossa criança. E a gente precisa trazer a segurança para a criança. Crianças almejam segurança. Adolescentes almejam amor. Adultas fazem o que precisa ser feito. E se você tem esse desejo, se você tem esse chamado, se você tem essa pulsação de vida e encontra a resistência nesses lugares, seja o medo, a insegurança, seja uma necessidade de aceitação, né, desse amor, dessa validação, você precisa olhar para essas duas estruturas da sua jornada existencial, para esses dois momentos, para essas duas meninas, para esses dois meninos, e então seguir adiante. Primeiro ponto, agora feito pré-requisito, que eu queria trabalhar como item fundamental para que a gente possa colocar a nossa palestra no mundo é definição. Pessoal, definição de seu objetivo. Definição de seu objetivo. Qual é, e a gente foi fazendo isso ao longo de todo o curso, a sua mensagem central. Sabrina, eu preciso ter uma só palestra? É isso que você quer me dizer? Óbvio que não. Não necessariamente você precisa limitar-se a uma só palestra, mas uma mensagem central poderá te direcionar à construção de diversas palestras, inúmeras palestras, não necessariamente uma só. Dentro do eixo da sua mensagem central, Issa, eu gostaria de ter mensagens centrais. Sim, sem problemas. Dentro dos eixos das mensagens, você pode ir desenvolvendo outras tantas, tá? Não há problema nesse sentido, você pode fazer essa construção ao longo da jornada. Mas é muito importante que você, eu vou voltar aqui para a tela, você possa, então, ter essa mensagem central. Essa mensagem central pode se desdobrar em outras. Podem ser secundárias. Sabe o que acontece? Às vezes, a sua mensagem central, vamos imaginar, pode ser constelação familiar. Às vezes, sua mensagem central pode ser merecimento. Às vezes, pode ser aqui investimento. E dentro dessas mensagens secundárias, você pode vir, quem sabe, trazendo autoestima, rotina, estruturação financeira, liderança, saúde mental. São exemplos. Mas o que a gente não pode é deixar de ter, turma, objetivo. Sem objetivo, a gente acaba se perdendo no caminho. Eu me lembro, certa feita, de um professor. Eu sempre tive disciplinas, matérias ali muito bem segmentadas. Eu me lembro de um professor, ele disse, não, eu vou dar aulas de 10 matérias. A gente corre um risco muito grande, não é que nós não sejamos capazes, quem sou eu? Mas de nos tornarmos, muitas vezes, medianos, sem uma especificação.
E essa especificação pode também, pensem comigo, ser muito importante nesse momento inicial para que você possa gerar algo que não pode ser discutido, que é a construção da sua autoridade. A gente sabe que uma coisa é como nós nos vemos, outra coisa é como as pessoas nos veem. E dentro dessa percepção de como as pessoas vão nos ver, a gente não pode brincar. A gente precisa desse arcabouço, inclusive alinhamento da nossa comunicação, para que de tanto, você, ao mencionar, ao referenciar, ao se expressar sobre aquele tema, pessoas físicas, pessoas jurídicas, pouco importa, comecem a olhar para você e digam, nossa, eu quero muito. Isso já tem acontecido com a gente aqui. Que Cris e Sabrina venham para esse evento e abordem esse tema, porque faz sentido ao nos ver posicionados diante dessa mensagem central. Então, definição de objetivo é o primeiro ponto fundamental para que você possa, de fato, colocar a sua palestra no mundo. Agora, além da definição do objetivo, a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas eu quero reforçar isso aqui. Deixa eu pegar a caneta. Pegar na palestra 2. Identificação, turma, do público-alvo. A gente não vai falar para todo mundo. A gente precisa começar a direcionar a nossa comunicação. É através da identificação desse público-alvo que você vai estruturar a sua palestra, a sua prospecção e, de forma mais abrangente, a sua comunicação. Quem são? E aqui eu quero passar, inclusive, uma tarefa para vocês de casa. Quem são? Olha só o que vocês vão anotar. Podem fazer, inclusive, agora durante a aula. Pausa um pouquinho o vídeo e vem para cá. Quem são as pessoas que irão se beneficiar? Serão as pessoas que irão se beneficiar com o seu conteúdo. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Eu quero falar sobre maternidade. Quando eu escolho o eixo maternidade, eu preciso fazer a identificação do público-alvo. Aqui, inclusive, quais são os gostos, quais são as preferências. A gente já falou tanto sobre isso, mas não custa, né? É sempre bom reforçar quais são as dores deste público-alvo, quais são as dificuldades comuns, corriqueiras, quais são os desafios que este público-alvo enfrenta e que você, através da sua mensagem, a gente está falando aqui de colocar a palestra no mundo, mas, gente, é claro que esse conteúdo não é só para palestra. Esse conteúdo ele pode ser aplicado para workshops, treinamentos, aulas e uma gama gigantesca de possibilidades. Então, lembre, identifique quais são as pessoas que irão se beneficiar, mas não se resuma à identificação de quem são essas pessoas. Lembre, vá mais a fundo. Quais são os gostos? Quais são as preferências? Eu tinha falado aqui também. Quais são os desafios, né? Às vezes não chega a ser uma dor latente, mas é um desafio. Gostos, preferências, desafios, para que você possa, através dessa identificação, inclusive gerar conteúdo apropriado. E a sua linguagem na palestra possa atingir esse público-alvo. Eu me lembrei aqui, inclusive, de um comercial, na verdade, uma campanha
recente que a Boticário fez no Dia das Mães. E esse vídeo viralizou, não sei se vocês assistiram, mas era um embate ferrenho entre uma mãe e um adolescente. Porque ele não dava notícia, ele não tinha respondido ela no WhatsApp, tinha demorado a chegar, ela não dormiu à noite, enfim, a cena toda trilhava. Eles entraram quando ele chega em casa, naquele momento de tensão, logo depois ali vem uma chuva e o dia amanhece, ele pede desculpas, eles se abraçam. Gente, é claro que aquele conteúdo está altamente identificado com o público-alvo do Boticário. Eles não fizeram aquele conteúdo sem a identificação de quais são as potenciais, e vamos pensar assim, as mulheres mais quentes para aquela campanha, que, salvo engano, era a campanha do Dia das Mães. Então, não esqueçam, vou voltar aqui a tela para recapitular. Primeiro ponto fundamental é definição de objetivo. Segundo ponto fundamental é mesmo a identificação do público-alvo, mas dessa forma abrangente, até porque a partir daí, com a identificação desse público e das suas dores, você pode até criar novas palestras, tá? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Recentemente, eu não tenho falado sobre essa pauta, mas recentemente a Polo Palestrantes me perguntou, Sabrina, tem uma possibilidade de atuação num evento da OAB Mato Grosso e o objetivo deles é alguém que possa falar sobre marketing jurídico. Veja, essa não é a minha mensagem central nos dias de hoje, mas eu tenho domínio, habilidade para estruturar também essa palestra. Porque às vezes a gente vai ter a sensação, enquanto palestrantes, que nós não estamos sendo efetivos nas nossas palestras. E não é isso, ou na propagação da nossa palestra para o mundo. O que acontece é que, às vezes, o mercado, o local onde você está, tem uma necessidade, tem, muitas vezes, uma demanda, era essa palavra que eu queria, que não está coincidindo naquele momento, no tempo e no espaço, com a sua mensagem central. Então, objetivo, público-alvo. Sigamos agora para desenvolvimento do conteúdo. Ai, nós queremos que vocês caprichem nisso aqui. A gente já falou muito, mas essas palestras precisam estar simplesmente prontas. Não espere a oportunidade chegar. Quando a gente fala em desenvolvimento de conteúdo, a palestra precisa estar pronta, dentro de uma forma lógica. Além de uma forma lógica, gente, envolvente. A palestra precisa ser envolvente. Utilizar da sua voz única, porque aqui nós nos tornamos imparáveis, autêntica e verdadeira na sua apresentação. A gente bem sabe, e como a gente sabe, o quanto tem sido comuns e até mesmo desgastantes os referenciais e os modelos que não raras vezes aparecem para nós. E as pessoas o tempo inteiro, e eu acho que eu e Cristiano tomamos o cuidado aqui no nosso treinamento, te dizendo o que você tem que ou não fazer. E dentro desse movimento e dentro dessa lógica, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o que está, de fato, se diferenciando no mercado é aquela palestra que tem verdade. É aquela palestra que denota algo autêntico. Por exemplo, há um colega nosso que tem uma agenda super recheada de oportunidades em palestras, que ele palestra de bermuda, não sei se ele já falou com vocês, de camisa mais simples e havaiana, porque essa é a referência, a essência do lugar de onde ele veio. Hoje ele é um grande empresário, tem uma rede enorme de lanchonetes, tem uma referência no mercado, porque ele preparou e ele patenteou uma maionese.
que é utilizada nos hambúrgueres dele, mas ele usa uma linguagem super simples. Ele coloca o short dele, a sandália. Talvez, se colocasse aquele mesmo profissional, pensa comigo, de terno, gravata, ele ficaria numa posição extremamente desconfortável. Será que ele seria verdadeiro? Será que ele conseguiria tocar o público de forma autêntica? E eu vou lhes dizer, em épocas de redes sociais, a autenticidade é um diferencial. Então, como mentora de vocês, eu quero lhes estimular. Ousem nesse lugar. Permitam-se nesse lugar. Diferenciem-se. Tem algo seu, tem algo só seu. Diante da sua história, da sua jornada, do lugar onde você nasceu, das experiências que você viveu, que te tornam simplesmente único, única. E a gente precisa explorar essa dinâmica na nossa palestra. Então, desenvolvimento de conteúdo. O que mais? Para que a gente possa colocar a nossa palestra no mundo. Deixa eu voltar lá. Os nossos slides, para que você também vá anotando daí, né? Você vá documentando e escrevendo. Olha só, até parece repetitivo, mas não é. Autenticidade. Aqui agora é o 4. Acho que dá para a gente botar até aqui. Autenticidade e voz própria. Autenticidade e voz própria. Aqui nesse lugar, você precisa mostrar como é que você tem a sua voz única. Aqui não pode faltar a tua história. Aqui não pode faltar os teus exemplos. Aqui não pode faltar o teu tom de voz. Aqui não pode faltar o teu movimento. E especialmente algo que está umbilicalmente relacionado à nossa voz própria, à tua essência. As pessoas, elas se conectam, sabia? As pessoas, elas se assemelham. E a partir desse lugar, elas te valorizam de forma diferente. Não vou dizer que elas só te valorizam, não. Elas te veem de forma diferente. A gente pode ir até além nessa conversa, sabe? Porque é a tua voz própria. É um detalhe que talvez para você possa parecer óbvio ou simplório demais, que conecta e leva a emoção. Desde a primeira aula eu digo a vocês, olha, a emoção aliada, obviamente, ao entretenimento e à mensagem é o que compõe uma palestra. Quando você puder levar experiências sensoriais para a palestra, é muito magnífico. Porque, inclusive, até pela minha própria vivência, não raras vezes as mulheres, as pessoas, eu não vou me restringir aqui a mulheres, só para que você também não fique enviesado, mas as pessoas dizem, nossa, deu para sentir, fez sentido. E a gente está num tempo em que experiências sensoriais ser cada vez mais valorizadas. Gente, a gente também precisa trazer aqui, ó, formato. No Quando eu faço aqui a referência a formato, eu vou destacar, diversifique. Como assim diversificar, Sá? Tenha já no seu plano de colocar a sua palestra no mundo, palestras presenciais, palestras online, híbridas, para pessoas físicas. Claro que você vai se identificar aqui no que faz sentido para você. Não precisa ser tudo, pessoas jurídicas, para grupos, né, para companhias, então palestras em company. E a partir daí, inclusive, se você vai ofertar e oferecer a sua palestra online, eu já quero também lhes estimular, porque não espere a oportunidade chegar para você se preparar.
Se você almeja liberar a sua voz e a sua palestra de forma online, qual a plataforma você vai usar? Gente, hoje não tem muitas desculpas. Tem pessoas, inclusive, que fazem essas palestras ou essas vivências através do YouTube, utilizando links ali mais exclusivos, modo não listado, por exemplo. Não precisa ser difícil, não precisa ser custoso, não precisa ser complexo. Mas já deixe estabelecido. Novidades podem surgir ao longo do caminho, sem sombra de dúvidas, mas já deixe estabelecido quais serão ou qual será o formato de apresentação e entrega dessa palestra. Quem sabe daqui a pouco, eu já quero profetizar, as pessoas vão começar a encomendar palestras para vocês. As palestras, elas já podem ser gravadas, inclusive elas não precisam ser ao vivo. Imagina que uma amiga, um conhecido, ou logo numa larga escala, um profissional te diga: eu queria um conteúdo gravado sobre resiliência. Eu queria um conteúdo gravado sobre traumas da infância. Eu queria um conteúdo gravado sobre experiência em práticas sistêmicas. Eu queria um conteúdo gravado sobre investimentos, sobre questões financeiras, para casais, para pais. Então, estou acrescentando aqui, a gente também pode fazer a referência a palestras presenciais e online, ao vivo e online. Não, ao vivo e gravada. Combinado? Ainda aqui, seguindo o nosso curso, vão anotando e, obviamente, me mandem as dúvidas de vocês, tá? A gente não pode deixar de lado a utilização das redes sociais. E dentro do que eu estou destacando aqui de utilização das redes sociais, é vocês já começarem desde agora a traçar um plano para a divulgação das palestras de vocês. Já fizeram palestras? Já estiveram no Talks? Antônia, Selmar, no Café com Conexões? Gente, tem que ter, no mínimo, um destaque no seu Instagram. Tem que fazer a referência a esse enviesamento profissional no seu LinkedIn. Na sua descrição profissional, seu release, no seu resumo profissional. Por quê? Porque as redes sociais, elas acabam servindo hoje como um verdadeiro cardápio, como uma plataforma através da qual as pessoas elas vão checar. Sim, elas vão. Elas vão conferir. Elas vão validar ou buscar. Alguém fez a indicação, nossa, eu recomendo a Alessandra para fazer uma palestra nesse lugar, dentro desse tema. As pessoas vão lá, deixa eu dar uma conferida aqui. A gente até já tornou isso um hábito. Estava conversando isso recentemente, o quanto, inclusive, essas plataformas alteraram o nosso estilo de vida. Né? E a gente tem feito escolhas, a gente toma decisões a partir daí. Então, utilize as redes sociais, planos de divulgação, vou botar aqui destaques, referenciais do seu trabalho nessa área. Não custa lembrar, prática e preparação. É muito importante a gente ensaiar a palestra. Ah, talvez você vai me dizer, mas Sabrina, ninguém me contratou ainda hoje. Ensaia assim mesmo. Deixe-a 100% pronta. A oportunidade pode nos encontrar logo ali. E quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, mais a gente se desenvolve. Eu, inclusive, recomendo que você possa até treinar e, quem sabe, gravar a sua palestra. E depois assisti-la, para conferir ali o seu gestual, para conferir, às vezes, a sua comunicação em determinados momentos, verificar como é que você se comportou no início, no fim da fala. Então, prática e preparação. A gente sabe que quando a gente está preparado,
para qualquer situação da nossa vida, os desafios eles se tornam menores. Os desafios eles são, no mínimo, na maioria das vezes, controlados. Então, não custa lembrar, vou colocar minha palestra no mundo, eu já vou prepará-la, eu já vou praticá-la, para que eu possa estar pronta, pronto, disponível, tá? Outra coisa que eu queria trazer para vocês é, não tenha medo, deixa eu voltar aqui, não tenha medo. Isso aqui normalmente nos deixa tão temerosos, mas não tenha medo de feedbacks e da melhoria contínua. A gente sabe que, excepcionalmente, surgem críticas destrutivas. A gente sabe que há determinadas pessoas que feridas ferem. Eu não estou falando sobre esse modelo. Eu não estou falando sobre esse contexto. Estou falando de forma ampla a aceitação de feedbacks de maneira geral. Eu, particularmente, gosto de feedbacks. Eu, particularmente, acho importante estar atenta àquilo que as pessoas captaram, ao que mais marcou, aquilo que talvez, diante do que as pessoas me trazem, já não faça mais sentido repetir num contexto de uma próxima ou futura palestra. Então, não tenha medo dos feedbacks. E, obviamente, saiba filtrar. Filtre. Elimine o que não faz sentido. E dentro desse contexto, você vai logo se dar conta de que, a partir dessas referências, você pode continuamente melhorar. A partir dessas referências, você pode ir buscando se desenvolver cada vez mais. A sua palestra 1 não será igual à sua palestra 5. A sua palestra 10 não será como a quinta. A sua palestra 20 não será como esta primeira. E, em todos os momentos, isso até dá vida para a gente. Em todas as circunstâncias, você pode ir acrescentando, você pode ir implementando, você pode ir trazendo uma melhoria. Então, não se alimente de críticas destrutivas, mas, ao mesmo tempo, não tema feedbacks. Eu já vi alguns palestrantes que já colocam um QR Code ali no final da palestra para pedir ao público que de logo o avalie. O adulto, a adulta, precisa estar no jogo, essa é a verdade. Porque, de novo, se a criança busca segurança, a nossa adolescente busca amor, aceitação, nos sentiremos muito mal. E eu vejo pessoas até pensarem em parar. E olha, eu lembrei de uma coisa aqui, que eu até quero compartilhar com vocês. Eu já tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de coordenação de uma faculdade de Direito. E nesse lugar, nós tínhamos a responsabilidade pelos feedbacks, pelas avaliações, não raras vezes despropositadas, outras tantas vezes fundamentadas dos alunos em relação ao corpo docente. E eu já vi professor desistir de fazer aquilo que ama, às vezes por conta de um comentário nocivo e imaturo de um aluno. Então, eu quero te trazer para esse lugar. Não é qualquer referência, qualquer comentário que vai te destruir, que vai te colocar dentro desse contexto. Combinado? Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro também de uma situação em que, numa avaliação, uma turma disse que eu falava muito rápido. E eu passei, internalizei, filtrei, a dar mais pausas. A acelerar, mas, ao mesmo tempo, desacelerar. A dar o sprint, mas repetir. Porque, especialmente, quem tem memória tátil e em se tratando de aula, que a gente já sabe, não custa lembrar que é diferente da palestra, as pessoas elas têm o hábito, em regra, de tomarem nota. Né? E nessa de tomarem nota, de documentarem, muitas vezes acabam ficando inquietas, né? Porque não conseguiram pegar uma palavra, um contexto e por aí vai. Então,
Não tenha medo de feedbacks e busque sempre a melhoria contínua. Que mais? Simbora! Além de não ter medo de feedbacks e de buscar sempre a melhoria contínua, eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje, olha só, a gente já conversou sobre, mas eu quero reforçar. Storytelling. Mas não é um storytelling qualquer, eficaz. Quando você, inclusive, for colocar sua palestra no mundo e documentá-la, crie slides visuais atraentes. E agora eu vou botar isso aqui em caixa alta, ó, com mais uma fonte maior. Complementem. Não é estruturem às cegas a sua palestra, mas complementem. Alguns palestrantes, eles ficam tão enviesados, eles ficam tão presos aos seus slides, que, inclusive, eles acabam, como é que eu posso lhes dizer, deixando de ser os protagonistas. O slide é um suporte. Aí, me veio isso agora aqui de compartilhar. Sua palestra não é o seu slide. O seu slide é uma ferramenta da sua palestra. A sua voz, a sua frequência, a sua unção, o seu conteúdo compõe a palestra. Então, os slides, eles precisam complementar. Eles têm que ser visuais, eles têm que ser atraentes e complementem a sua fala. Já tem isso, olha só, eu quero que vocês anotem. Sem sobrecarregar. Quem nunca? O público de informações. Repito, quem nunca viu aquela palestra, que com todo carinho, tá? Mas aqui nós estamos buscando a excelência. Põe, sei lá, vamos lá. Vou ser exagerada, mas é real. 20 linhas de texto numa fonte Times 8. Não é atraente, não complementa e sobrecarrega. A gente tem que tomar cuidado até com a fonte da qual a gente vai se utilizar na construção desse apoio. Porque um lettering ali muito cursivo, muito desenhado, nossa, que tem espaço em diversos contextos, não vai fluir na integração da captação desse conteúdo. Ao contrário, vai gerar ruído, vai gerar o que nós podemos chamar de dissonância cognitiva. E num tempo, inclusive, em que nós temos dificuldade de foco, concentração, porque estamos completamente tomados por dopamina e excessos de estímulos, a gente logo vai pegar o telefone. A gente logo vai, eu não sei se vocês lembram desse desenho, para o Fantástico Mundo de Bob. Então, aqui, sabedoria, sagacidade na referência do storytelling, inclusive na documentação desse storytelling nos seus slides. Tá? Então, vamos repassar aqui um pouquinho? Não custa, né? Então, nós falamos em definição de objetivo, nós falamos também em identificação de público-alvo e tudo que eu trouxe a partir daí, desenvolvimento de conteúdo de forma lógica, envolvente, voz única, autêntica, verdadeira. Reforcei novamente o que seria uma voz própria e autêntica, a essência, a história, os exemplos, o tom de voz, o seu movimento, que também não pode ser um movimento muito quieto para não passar essa inquietação para o seu público. Formato, e esse formato pode ser dos mais variados, olha só, ao vivo, gravado, presencial, online, híbrida, para pessoas físicas, jurídicas, vai ser em company, para pequenos grupos, só para mulheres, para homens, para famílias, para crianças, para adolescentes, cuidadores. A utilização das redes sociais, eu quero que vocês caprichem nisso aqui, não é a única forma de divulgar, mas é uma forma importante. Prática, preparação, né? Não ter medo de feedbacks e da melhoria contínua.
Agora, ainda aqui, eu quero trazer para vocês um ponto que eu acho que, né, não pode ser esquecido, que é networking pós-palestra. Às vezes você vai palestrar no local em que você já é conhecido, verdade, você já é conhecida. Mas, a partir do momento que você propaga a sua mensagem, a partir do momento que você se disponibiliza, inclusive entrega, né? Porque a gente entrega na palestra, as pessoas vão querer saber mais de você. Então, aproveite a oportunidade, tenha sempre na sua agenda um espaço, uma janela um pouco mais ampla, para que você possa construir relacionamentos, para que você possa expandir sua rede de contatos, para que você faça a conversão de novos negócios a partir daquelas conexões. É uma situação que precisa ser muito excepcional, o contexto de que você vai palestrar e logo você vai sair. Porque, em sendo possível, o ideal é que você lá permaneça, lá você fique, para que você possa fazer essa construção, tá? Não tenha medo também de perguntas. Normalmente, esse é um lugar de muito pânico. Ai, meu Deus, e as perguntas que vão surgir depois? Quantas vezes eu já estive em lugares e palestras e as perguntas eram muito capciosas e eu disse que responderia depois ou que me mandasse mensagem via direct. E, por fim, turma, preparação mental e física. A gente já teve a oportunidade de falar inúmeras vezes aqui sobre estratégias para lidar com o nervosismo. É o seu mantra, é a sua oração, é a sua respiração, são 3 pulinhos. Mas vocês também têm essa tarefa, criar o seu mantra, que será o gatilho a ser utilizado para que você centre. Eu tenho sempre a dinâmica da respiração com a oração, palavras de afirmação, profecias a mim mesma, contra o seu modo. E a preparação física também é importante, porque a gente sabe que se nós estivermos despreparadas, cansadas, além de não sermos sinérgicos, sinérgicas, a gente vai ficar exausto. E com esse conjunto, com esse combo, eu posso te assegurar, você já está pronto, pronta para liberar a sua voz para o mundo. Estamos combinados? Combinadas? Aí estão os referenciais. Anotem, mandem as dúvidas no grupo. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Vamos juntos, vamos além, porque esse é o melhor lugar onde a gente pode estar. Beijo, fiquem com Deus.